Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio e a honra de sermos sustentadores da Tua casa. Obrigado pelos irmãos e irmãs que contribuem com seu trabalho, seu empenho de coração, seu tempo e suas forças, servindo ao Senhor dentro do salão, mas também fora do salão, nas casas, nos apoios, nas visitações, nas orações, os pequenos grupos que estão orando pela internet, todo o trabalho de coração, ó Deus, que não envolve dinheiro, que envolve empenho de vida. Obrigado, Senhor, obrigado por essas pessoas que com o coração grato dispõem do seu tempo e das suas forças para edificar a Tua igreja. Agradecemos também os dizimistas, ofertantes, pela vida dos dizimistas e ofertantes, os dízimos e as ofertas que ajudam e colaboram para que todo esse conjunto de empenho mantenha a casa de Deus, a igreja viva, funcionando, pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor. E nós queremos agora, como dizimistas fiéis, fazemos prova do Senhor. Abra as janelas do céu, derrama sobre nós bênçãos sem medida, mesmo no tempo da crise. Faça, Senhor, com que o devorador seja repreendido nas nossas vidas. Estanca a sangria, estanca o devorador em nome de Jesus. Também rogamos ao Senhor para que a nossa vida no campo não seja estéril, o nosso trabalho não seja improdutivo. Dá-nos, Senhor, que trabalhemos e consigamos ver o resultado do nosso trabalho. E também faça sobre nós, Senhor, a Tua palavra maravilhosa que promete faler, Senhor, quando diz: e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Faremos isso para dar glórias a Deus e para anunciar o Evangelho. Oramos também, Senhor, a palavra de bênção que está na Bíblia para os ofertantes, aqueles que contribuem com liberalidade, e o Senhor ama a quem contribui com alegria. E nós profetizamos sobre eles a Tua palavra e dizemos: vale a Tua palavra sobre os ofertantes. Sua sementeira crescerá. Haverá enriquecimento na Tua vida para toda generosidade, para que por meio da Tua generosidade sejam tributadas muitas graças a Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que maravilha, não é? Nós estamos juntos nessa noite, quarta-feira, mais um culto, ainda virtual, mas já estamos conversando, analisando a situação, para vermos quando é que nós vamos poder voltar com cultos presenciais, e estamos analisando o cenário, porque nós não podemos desconsiderar as autoridades. Elas são autoridades e nós respeitamos, e nós também estamos aí ponderando do lado de cá o ensino bíblico de que, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e a união física também é importante. Sabemos em Hebreus que há o conselho bíblico, há o mandamento bíblico: não deixemos de congregar. Isso está falado na Bíblia porque é importante a congregação. Então nós estamos analisando, estamos planejando como será a volta à normalidade. Esta noite, nós queremos compartilhar com você uma palavra que tem por título: o que sai da sua boca. O que sai de sua boca. E eu quero começar com um texto forte do apóstolo Tiago. Sabemos que esse Tiago, ele é o irmão de Jesus, filho de José e Maria, meio irmão. José não é pai de Jesus, era pai de Tiago, mas não era pai de Jesus. Mas Maria era tanto mãe de Jesus como mãe de Tiago. Então, nós estamos lendo aqui o que Tiago, o apóstolo Tiago, o homem de Deus Tiago, não dos 12, mas o Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois, ensina, capítulo 3, verso 10. Tiago 3:10. Lembremos que esse Tiago, segundo a história, ele pastoreava também a igreja de Jerusalém, depois que os apóstolos saíram de lá para evangelizar o mundo. Ficou em Jerusalém, pastoreando a igreja de Jerusalém, Tiago, junto com outros presbíteros. Tiago, irmão de Jesus. E Tiago, capítulo 3, verso 10, ele diz assim: de uma só boca, Tiago 3:10, de uma só boca
procede bênção e maldição. Ou seja, como é que pode isso? Como é que pode uma mesma pessoa falar bênçãos, falar bem da igreja, falar bem de pastores, falar bem da obra de Deus, mas a mesma boca também fala mal da igreja, fala mal de pastores, fala mal da obra de Deus? Como pode? Como é possível? Tiago fica espantado e ele diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E no versículo 11, Tiago, ele puxa pela nossa mente, pelo nosso raciocínio, como a Bíblia faz recorrentemente. Você vai notar na Bíblia, se você for uma pessoa que começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um livro que puxa muito pela razão, muito mais do que pela emoção. Porque Deus é sábio, Ele sabe que emoção é o tempero da comida. Emoção é para fazer a vida ficar mais gostosa, é como se fosse o óleo que lubrifica a máquina. Mas a emoção não é a máquina, não é o alimento que sustenta. A emoção é um adicional para azeitar e para adoçar a vida e para torná-la mais gostosa, mas ela não serve para fazer a vida correr, para avançar a vida. Por isso a Bíblia, ela constantemente vai falar a sua razão. Jesus fazia muito isso. Jesus raramente falava, aliás, Jesus nunca falava para a emoção humana, nunca falava para a emoção humana, ele sempre falava para a razão humana. Todo o argumento de Jesus, todo o ensino de Jesus era racional. Aqui nós vemos outra vez, olha a maneira como Tiago raciocina e arrazoa. Acaso pode a fonte, uma fonte de água, jorrar do mesmo lugar ao mesmo tempo água doce e água amarga? Pode uma fonte jorrar ao mesmo tempo água doce e água amarga? Ou 5 minutos água doce, 5 minutos água amarga, 5 minutos água doce, 5 minutos água amarga? A resposta é óbvia, claro que não, isso não é possível. Então ele fica espantado e diz: mas como é possível uma mesma boca falar bênção, falar bem, animar pessoas, edificar pessoas, fortalecer na fé, e a mesma boca desanimar pessoas, maldizer pessoas, criticar pessoas, caluniar pessoas, difamar pessoas, destruir a obra de Deus por palavras? Como pode? Tiago está espantado. E esta é a razão de nós estarmos com essa palavra de agora, para nós atentarmos com muito cuidado sobre o perigo da língua. Nós vamos voltar agora no versículo 1 desse mesmo capítulo, Tiago 3, capítulo 3, versículo 1, e vamos ler todos os versículos que antecedem os versículos 10 e 11 que nós acabamos de ler. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago está dizendo: olha, toma cuidado se você é uma pessoa que quer ensinar outros. Toma cuidado, porque haverá grande responsabilidade sobre você. Você vai ser julgado com maior juízo por Deus, ou seja, Deus vai ser mais criterioso para julgar você. Que julgamento é esse? Não é o juízo final, porque nós não entramos em juízo de pecado, em juízo de condenação, melhor dizendo. Não entramos em juízo de condenação. Mas, no tribunal de Cristo, nós que vamos ser salvos, seremos julgados não apenas pelas coisas certas que fizemos, mas também seremos julgados ou analisados. Vou mudar a palavra para não parecer que vai haver condenação, porque o tribunal de Cristo não condenará ninguém. Mas nós seremos analisados, que significa julgados, dos erros que cometemos. Por isso que Jesus disse: de toda palavra frívola, ou seja, inadequada, que desanima, que calunia, que maldiz, você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Por isso que Jesus disse: olha, uns receberão governo sobre 5 cidades, outros sobre 3, outros sobre 1, e certamente haverão alguns que não receberão governo nenhum. Porque esses pecados, os pecados dos crentes, eles afetarão a posição dos crentes no reino de Deus vindouro. Deus não pode
colocar com o mesmo grau de autoridade e posição no reino o cristão que guardou a sua boca para falar apenas palavras de edificação e aquele que era fofoqueiro. Ele não pode pôr os dois no mesmo nível. Não pode pôr. Mesmo que todos sejam salvos. Vamos continuar? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Eu acho bastante oportuno a terceira pessoa do plural. E todos nós tropeçamos em muitas coisas. Eu estou incluído nisso. Eu não sou perfeito. Erro também. O próprio Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, homem conhecido na história como Tiago, joelho de camelo, ele orava tantas horas por dia, que os joelhos dele eram grossos e cascudos e inchados, e parecia joelho de um camelo. Então ele ganhou o apelido de Tiago, joelho de camelo. Mas mesmo esse homem de oração e de fé e de santidade, ele diz: nós tropeçamos em muitas coisas. E ele diz: se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, é perfeito varão. Mulher também, perfeita mulher, capaz de refrear também todo o corpo, capaz de impedir que todos os membros do corpo pequem. A pessoa que consegue frear sua língua, dominar sua língua, essa pessoa alcançou o padrão perfeito de homem e de mulher. É aquilo que Paulo fala lá a Timóteo, quando ele está falando da Bíblia. Ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para correção, para repreensão, para a arguição, para a educação do homem na justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. É o mesmo tipo. Tiago está falando: se você toma cuidado com a sua boca e consegue frear a sua boca, você já está no estado de perfeição, de santidade perfeita. Você é homem perfeito e mulher perfeita, vivendo nesse corpo pecador e fraco. Porque se você segura a sua língua, você segura qualquer outro pedaço do seu corpo. Qualquer outro pedaço do seu corpo. Sua mão nunca fará nada errado, seus pés nunca farão nada errado, seus olhos nunca farão nada errado, seus ouvidos nunca farão nada errado, se você segurar a sua língua. Se você consegue dominar a sua língua, você domina o resto do corpo inteirinho. Ou seja, você não peca com nenhum pedaço do seu corpo. Nada do seu corpo peca. Nem o seu dedinho minguinho peca. Porque você segurou o membro do corpo mais perigoso que existe. Continua lendo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 5: assim também a língua, pequeno órgão, pequeno membro do nosso corpo, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Um palito de fósforo, um toquinho de cigarro, jogado de um carro, pode pôr fogo numa grande floresta, numa mata inteira. Tiago fala: assim é a língua, assim é a minha língua, a sua língua, a nossa língua, a língua do Tiago. Se a gente não tomar cuidado, a nossa língua põe fogo numa igreja inteira, numa cidade inteira, num país inteiro. A língua pode pôr fogo no mundo inteiro. Vamos continuar lendo? Versículo 6: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Iniquidade é pecado. A língua é um mundo de pecado, ou seja, pela língua você pode produzir inúmeros pecados. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha, a língua pode fazer você ter um câncer. A língua pode você fazer ter uma doença que destrói você. A língua pode alterar todo o seu estado hormonal. Tem pesquisas que mostram, eu sou cuidadoso nisso, porque a ciência tem que ir com cuidado, porque a ciência nem sempre está falando a verdade. A Bíblia sempre fala a verdade, a ciência nem sempre, às vezes está e às vezes não está. Tem ciência boa e ciência ruim, ciência verdadeira, ciência falsa. Mas há pesquisas mostrando que o que sai da nossa boca altera
a constituição íntima do corpo humano, altera a maneira como os hormônios funcionam, altera até mesmo o funcionamento das células. E a pesquisa mostra que palavras ruins, palavras mal faladas, palavras negativas, adoecem as células. E palavras boas, palavras de edificação, restauram as células do corpo. Vamos continuar lendo? Versículo 6, ainda, continuamos a ler a parte B. E contamina o corpo inteiro, e a língua não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que Tiago está falando? A língua, ela estraga a vida das pessoas, e a língua pode estragar a vida inteira de uma pessoa. Põe em chamas toda a carreira da existência humana. Toda a carreira, ou seja, toda a história de vida de uma pessoa pode ser destruída pela língua de alguém. Alguém pode assassinar a reputação de alguém falando uma mentira, uma calúnia, uma difamação, que mancha, que destrói uma vida inteira. Irmãos, veja bem o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz mais: não apenas a língua pode destruir a vida dos outros, a língua pode destruir a si mesma, porque ela põe ela mesma nas chamas do inferno. Medite sobre isso. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Mal incontido significa é um membro do nosso corpo que tem uma maldade que não pode ser reprimida. Carregado de veneno mortífero. É claro que ele não está se contradizendo. Quando você volta lá atrás, você fala, mas Tiago falou que a gente tem que refrear a língua, ou seja, que eu tenho que conter ela para me ser perfeito. Claro que é verdade. O que Tiago está falando aqui no versículo 8 é que de maneira geral, a maioria das pessoas não consegue segurar a sua língua. O que ele está dizendo aqui? Que é possível segurar, mesmo que a maioria das pessoas seja fofoqueira, gosta de ver sangue, gosta de falar mal, gosta de notícia ruim, faz correr notícia ruim, faz correr a mentira, faz correr a calúnia, faz correr a maledicência. A maioria gosta disso, faz correr o fake news, espalha fake news, sem nenhuma preocupação, não sabe se aquilo é verdade, repete aquilo. Mesmo sendo assim, nós cristãos, nós conseguiremos frear a língua, porque em nós habita o Espírito Santo. Em nós há o temor de Deus. Em nós Cristo está forjado, formado, está sendo formado. Jesus refreou a língua. Certamente Tiago refreou a língua. Eu e você podemos refrear a língua. Davi fez uma oração muito bonita, que eu gosto muito. Davi falou assim: Senhor, põe um guarda na minha boca. Eu imagino que é como se fosse um guardinha aqui, fica o tempo todo aqui, do lado da sua boca, com apitozinho. A hora que você vai falar uma bobagem, o guarda apita e faz assim, pip, fala não. Pip, fala não. É o guarda na nossa boca. Senhor, ponha um guarda na nossa boca. Também diz a Bíblia, nos Salmos, Davi, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor. Vamos continuar lendo? Versículo 9. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, ou seja, falamos mal dos homens, feitos à semelhança de Deus. E aí vem os versículos 10 e 11 que nós já falamos. Maledicência, que é falar mal. O que é isso? A maledicência, ela significa simplesmente isso, falar mal. Male, mal, dicência, dizer, falar. Então, maledicência é falar mal. Então, quando eu fico falando mal das pessoas, é claro, não existe maledicência sobre um púlpito de ferro. Eu vim cá e falar que esse púlpito de ferro, ele tem uma manchinha aqui que precisa corrigir, eu não estou falando mal do púlpito. A gente não fala mal de coisas, a gente fala mal de pessoas. A maledicência é um pecado contra pessoas, não contra coisas. Se eu falar que um carro está com a pintura velha ou que ele é desconfortável, eu não estou fazendo maledicência. Eu faço maledicência quando eu falo mal das pessoas.
A maledicência, ela é irmã da calúnia e é irmã da difamação. O que é a calúnia? Calúnia é alguém, eu ou você ou qualquer pessoa, falar de outra pessoa algo que não é verdade, que é negativo e não é verdade. A difamação é eu ou você ou nós estarmos destruindo a reputação de alguém. A maledicência, então, caminha junto com a calúnia e a difamação. A maledicência, a calúnia e a difamação são filhas da mentira. São filhas da mentira. Então, o mentiroso, ele ama falar mal dos outros, caluniar, difamar. A mentira está no coração dele. E a mentira produz essas três filhas: maledicência, calúnia e difamação. E a mentira é filha do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele que gera a mentira. Ele semeia a mentira. Ele nutre a mentira. Nós sabemos o que ele fez com Eva. Nós sabemos o que ele fez. E você sabe o quanto isso destruiu o projeto de Deus e traz sofrimento a nós. Todo o nosso sofrimento é por causa de uma mentira que veio de um ser chamado Satanás, Lúcifer. O diabo é o pai da mentira. Isto significa que a maledicência, a calúnia e a difamação são netas do diabo. Provérbios 18. O livro de Provérbios, um livro impressionante. Eu já li 2 vezes, já estudei, na verdade, versículo por versículo, o livro de Provérbios 2 vezes. Tenho 2 cadernos, em que eu vou versículo por versículo, eu mesmo comento, pesquiso outros comentários, e vou eu mesmo escrevendo comentários sobre cada versículo ou grupos de versículos. Eu recomendo você a ler Provérbios. Fala muito sobre a sabedoria para viver. Provérbios nos dá sabedoria para relacionamentos horizontais, como que a gente vive bem uns com os outros. Salmos nos ensina relacionamentos verticais, como que a gente vive bem com Deus. Por isso que existe a recomendação: leia Salmos e leia Provérbios. Se você puder, leia um capítulo de Salmos todo dia, um capítulo de Provérbios todo dia. Desse modo você vai estar cobrindo todas as formas de relacionamento possíveis com Deus e os homens entre si, os seres humanos entre si. Provérbios 18, versículo 6, está escrito: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Os lábios do insensato entram na contenda. Contenda é discussão, briga, bate-boca, um contra o outro. E por açoites brada a sua boca. Ou seja, a língua pode gerar contendas. Mais ainda, a língua, a boca, quando nos tornamos insensatos, é como se ela estivesse pedindo para ser açoitada. Então, a pessoa que fica falando mal, maledicência, calúnia, mentira, difamação, que fica fazendo isso, ela está pedindo para apanhar. Ela vai apanhar, ela vai ser açoitada. É igual criança que fica fazendo coisa errada. Alguns pais falam assim para o filho que fica desobedecendo, teimando, fazendo coisa errada: está pedindo para apanhar, vou ter que atender, está pedindo para apanhar. É isso que o versículo está dizendo. Vamos continuar lendo mais. Versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma, ou seja, uma armadilha para si mesmo. A pessoa que usa mal a sua língua, os seus lábios, a sua boca, está fazendo mal em primeiro lugar para si mesmo. Está fazendo mal para os outros, mas em primeiro lugar para si mesmo. E está criando uma armadilha, um buraco, uma destruição para a sua própria alma, os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, e vai contaminar inclusive a sua própria vontade. Versículo 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Isso aqui é muito importante entender, porque é uma denúncia profunda da Bíblia. A Bíblia está dizendo assim: quando, vou falar de mim, se eu for um maldizente, quando eu estiver falando mal de alguém, eu vou estar gostando daquilo. É como se eu estivesse saboreando aquilo.
É como se aquilo fosse um prazer. É como se eu estivesse comendo uma comida gostosa. É como se eu estivesse me deliciando com aquelas palavras sobre alguém. Eu gosto de falar mal das pessoas, me dá prazer. Igual doces bocados, ou seja, comida gostosa, que desce para o mais interior do ventre. Ou seja, o maldizente, ele fica falando mal das pessoas, ele fala mal de uma pessoa para um, ele fala mal de uma pessoa para outra, ele carolia aqui, ele difama ali, ele critica acolá, ele mente de cá, e ele gosta de fazer isso, ele tem prazer, aquilo é motivo para ele viver, aquilo anima ele viver. Em vez de ele estar pregando o evangelho, pregar o evangelho não é interessante não, ele fala, não, pregar o evangelho é muito chato, mas eu gosto de falar mal, vamos criticar, vamos achar uma coisa errada, vamos lá no culto para ver o que acontece lá para a gente depois falar mal, vamos ficar fofocando nós dois, nós três, nós cinco, vamos achar alguém que concorda com a gente naquilo para a gente descer a lenha, meter o pau. É gostoso, é isso que a Bíblia está falando. O maldizente, ele tem uma contaminação, ele tem um defeito de caráter profundo, que ele tem prazer na destruição, ele tem prazer em falar mal, e desce para o mais interior do ventre, ou seja, ele vai contaminar a pessoa no seu mais profundo. Provérbios 26, verso 20 de Provérbios 26, capítulo 26 de Provérbios, verso 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se não tiver lenha, não tem fogo. Se não tiver uma pessoa na igreja falando mal de alguém, dos pastores, da igreja, dos cultos, das atividades, daquele ministério, daquele outro, se não tiver ninguém falando mal, acaba a briga dentro da igreja. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a contenda dentro da igreja, um contra o outro, formação de partidos, facções, acontece pelos maldizentes. Os maldizentes causam as contendas, as brigas, as discussões. Mas se o maldizente para de maldizer ou é retirado, a contenda cessa. Vamos continuar lendo aqui até o versículo 28. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso, que gosta de ficar discutindo, brigando, para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. É outra vez aquele mesmo versículo que a gente já leu. Versículo 23. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos com coração maligno. Versículo forte. Vaso de barro. Não tem valor nenhum, vaso de barro. Mas a pessoa pega umas escórias de prata, prata tem valor. E põe por fora do vaso de barro essas escórias de prata. Ou seja, quem olha para o vaso de barro que não tem valor nenhum, vai ver algumas coisas de valor, que são essas escórias. Escórias são pedacinhos, são lasquinhas de prata, que vão fazer brilhar o vaso de barro, que vão dar uma impressão que ele tem valor, e vai ter algum valor mesmo, porque prata tem algum valor. Então a Bíblia está dizendo que a pessoa que tem lábios amorosos, que fala coisas até bonitas, mas o coração é maligno. Dentro do coração existe inveja, existe sentimento faccioso, existe avareza, existe outras coisas ruins. Quando a pessoa tem esse coração mau e tenta enganar as pessoas com palavras dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, isso é como algo que não tem valor, é o coração. Coração é o vaso de barro, não tem valor nenhum. Coração maligno não tem valor nenhum, não presta para nada. Tem que ser posto no inferno. Lá é o lugar dele, depósito de lixo. Não presta, não tem valor. Mas tem algumas coisas de valor que são as escórias de prata. Ou seja, uma combinação completamente descabida. Continuando. Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre ou esconde o engano. Ou seja, a pessoa que não gosta de você vai dissimular com as palavras que fala. Ou seja, vai fazer de conta que gosta de você. Ó querido, ó querida,
e vai falar palavras lisonjeiras com os lábios, mas no íntimo dela ela não gosta de você. No íntimo dela, ela encobre e esconde esse engano. No íntimo dela ela não gosta de você, mas vai usar palavras falsas para você. Versículo 25. Quando essa pessoa te falar suavemente, não te fies nele. Ou seja, toma cuidado. Tem pessoas que vão chegar para você com palavras suaves, bonitas, até de Deus. Deus é amor, nós temos que viver em união, como eu te amo, e coisas assim. Mas não confie nela, porque ela é falsa. Porque 7 abominações há no seu coração. Seu coração está preenchido com abominações, mas a boca engana. Quais são as 7 abominações que estão no coração dessa pessoa? O livro de Provérbios fala quais são as 7. Vamos lá para Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Versículo 17. Primeira coisa que Deus não quer, não suporta: olhos altivos. Pessoa soberba, que acha que é melhor que os outros, sabe mais que os outros, não respeita a autoridade, acha que sabe mais. Olhos altivos. Língua mentirosa, pessoa que profere mentiras. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, pessoa que assassina os outros. E Jesus disse que a gente pode assassinar uma pessoa pela língua. Ele disse assim, lá ensinando no Sermão do Monte: está escrito, não matarás, porém eu vos digo, aquele que ofende a seu irmão, ele está matando o seu irmão. Quarta coisa, coração que trama projetos iníquos. Pessoas que dentro do coração estão planejando coisas injustas, que não são corretas. Quinto, estado de coração que Deus não aceita: pés que se apressam a correr para o mal, ou seja, pessoa rápida para fazer o que é errado, rápida para fazer o que é mal, lenta para fazer o que é bem. Sexta coisa que Deus não aceita no coração de uma pessoa: testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Chega para uma outra pessoa, essa pessoa que é uma testemunha falsa que profere mentiras, ela chega para uma outra pessoa: ele fez isso mesmo, e a pessoa não viu. Ela é uma testemunha falsa, ela não viu. Talvez ela ouviu alguém dizer, e como um papagaio, ela repete, como se ela tivesse visto, como se fosse ela a testemunha. É isso que está dizendo. E a 7ª coisa, que é de todas elas a mais odiosa para Deus, é a pessoa que semeia contendas entre irmãos, que faz um irmão brigar com o outro, que fala mal de um para julgar contra o outro. Misericórdia. Nós temos que ir para a cruz o tempo todo, pedimos perdão o tempo todo, ficarmos na cruz o tempo todo, porque todos nós estamos sujeitos a incorrer nesses pecados. O capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus ele faz um alerta impressionante. Mateus 18, verso 6, o Senhor fala assim: qualquer pessoa, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, qualquer pessoa, porém, que fizer tropeçar. O que é fazer tropeçar? Olha a cena. Pequeninos que creem nele. O que é um pequenino que crê em Jesus? É qualquer crente, qualquer irmão da igreja, qualquer pessoa que diz: eu aceitei Jesus, eu estou animado, eu quero seguir Jesus, eu estou com vocês na igreja. Seja novo convertido, seja alguém que está ainda num processo de consolidação, alguém que está começando a ser discipulado. A ideia de pequeninos que creem em mim dá a ideia de pessoas mais novas na fé, pessoas que ainda estão como bebês na fé, que
que ainda precisam de muito cuidado, pessoas que não conseguem caminhar sozinhas plenamente com segurança. Então, pequeninos que creem em Jesus são especialmente esse tipo de pessoa. Novos convertidos, pessoas que aceitaram Jesus agora, que estão radiantes de alegria, que vêm para a igreja, que está junto com você num pequeno grupo, numa célula, que está caminhando com você na sua vida, lá no seu local de trabalho, na sua família, na escola. Pessoas que estão sendo consolidadas na fé, elas já aceitaram Jesus, estão se preparando para o batismo, foram batizadas, estão começando a vir na igreja, gostam da igreja, estão amando a igreja. São os pequeninos que creem. Aí vem alguém, pequenino que crê, está caminhando na fé, vem na igreja, gosta dos cultos, ama a palavra, gosta do louvor, ama estar junto, depois do culto ama ver a unidade da igreja, as pessoas conversando, ele está animado. Puxa vida, encontrei o meu povo, o povo que ama a Deus, o povo que ama uns aos outros. Aí vem alguém, pega um cabo de vassoura e põe na frente dele assim para ele tropeçar. Ele está andando, é pequenino, é um pouco ainda simples na fé, ele está andando alegre, quando vê ele, paf, e cai. O que é o cair? Abandonar a igreja, abandonar a fé. Isso é o que Jesus está falando. Qualquer pessoa que faz isso, vamos continuar lendo, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Meus irmãos, o nosso Senhor fala forte. Por que ele fala forte? Por que as palavras de Jesus são duras e fortes? Porque a realidade é mais dura do que isso. Essa pessoa, pequenino, que está crendo em Jesus, que está amando a igreja, está amando os cultos, quando alguém vem e começa a falar mal da igreja para ele, ou para alguém que fala para ele, quando a pessoa vem e começa a sabotar a obra de Deus, desanima ele da fé, ele fala assim: esses crentes são tudo falso, tudo hipócrita, fala uma coisa com a boca e faz outra. Eu não vou ser crente não, fui enganado. Volta para o mundo. Volta para o mundo. Volta para as drogas, para a destruição. Entra em depressão em casa. Tropeçou. Pode significar, inclusive, não tão grave condição de perdição, mas pode simplesmente não vou em igreja nenhuma mais. Se torna um desigrejado, não vai crescer, porque não vai receber os ministérios edificando ele. Toda pessoa que está fora da igreja não vai poder crescer na vida cristã. Não vou dizer que se está salvo ou se não está salvo, não quero entrar nisso. Mas uma coisa é certa, só na igreja, Efésios capítulo 4 ensina isso, só na igreja, com a concorrência de todos os ministérios, com a colaboração de todos os ministérios, é que alguém pode ser tornado varão perfeito, ou seja, edificado plenamente em Cristo. Então, quem está fora da igreja não vai ter essa experiência, pode até ser salvo, mas não vai crescer em Cristo na plenitude. Então a pessoa sai de tudo isso, fez ele tropeçar na fé. O que Jesus está falando aqui? Eu vou traduzir para você em palavras fortes, que é o mesmo que ele falou aqui. Se uma pessoa tem esse coração, e esse procedimento, e essa atitude, ele fala assim: é melhor você se matar. É melhor você se matar. Porque a sua vida não vale a pena na terra. Mate-se, porque não vale a pena você viver. A sua vida é tão desgraçada, destruidora, que é melhor você se matar. Palavras fortíssimas, que deveriam fazer com que eu, em primeiro lugar, mas cada um de nós refletisse profundamente nisso. Profundamente nisso. Profundamente. Vamos continuar lendo a nossa Bíblia aqui. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Os escândalos são os tropeços que é posto para as pessoas simples caírem. Mas ai do homem e da mulher pela qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 olhos seres lançado no inferno de fogo. Ele suavizou um pouco, né? Antes ele falou, mate-se. Agora ele, como um salvador misericordioso, ele fala, não se mate. Não se mate. Se tem algo em você que faz você fazer os outros tropeçarem, em vez de você se matar, corta essa coisa. Corta essa coisa. Corta essa coisa. É como se ele falasse, né? Se a tua língua te faz tropeçar ou faz os outros tropeçarem, em vez de se matar, corta a tua língua, passa a faca nela, fica sem língua.
Aí você não vai pecar pela língua mais. É como se ele falasse isso. Muito forte, as palavras do nosso Senhor. Muito bem, falamos todo o aspecto negativo. Eu e você estamos quebrantados, atemorizados, no bom sentido, com temor de Deus dessas palavras. E nós precisamos ter contato com elas. Nós precisamos ter contato com elas. O Evangelho não é só graça salvadora, amor, misericórdia, não. O Evangelho também é correção, também é disciplina, também é exortação. Também é isso. Certa vez, um senhor muito bondoso, foi professor antigo da ESAL, ele veio da Holanda para o Brasil como missionário, e eu convivi um tempo, eu e meu irmão convivemos um tempo com ele, foi um tempo agradabilíssimo, agradabilíssimo, um cristão verdadeiro, sincero, foi professor da ESAL, nos tempos passados, quando era o tempo dos missionários, né, que vieram construir a nossa, hoje ESAL, hoje a UFLA. Ele me falou o seguinte: Marcelo, o maior problema dos cristãos, das igrejas evangélicas, é que eles só leem aquele versículo que fala que Deus é amor. Eles se esquecem que a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, também fala que Deus é fogo consumidor. Por isso nós temos uma massa de pessoas que se dizem crentes e evangélicas nas igrejas, que só ficam achando que o Evangelho é oba-oba, graça, amor. Se esquecem que o pecado vai exigir de Deus, o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que disciplina. E a Bíblia diz, se você não está sofrendo disciplina da parte de Deus, você não é filho dele. Você é bastardo, você é filho do outro. Porque Deus corrige a todo filho que ama. A Bíblia diz mais, que o juízo de Deus começa pela casa de Deus, pela igreja, para que nós não sejamos condenados com o mundo. O juízo de Deus para o mundo está vindo já, é a grande tribulação. A grande tribulação é o último juízo de Deus sobre essa humanidade perdida. O último juízo em que Ele vai vingar-se de toda a maldade feita sobre a terra. É o último. O milênio não terá mais tribulações dentro dele. A segunda guerra de Gog e Magog, que vai acontecer no final do milênio, não é juízo de Deus sobre a humanidade. O juízo vai ser só sobre Gog e Magog e suas hordas. Não é toda a humanidade. Sobre toda a humanidade, a grande tribulação é o último juízo. Israel e as nações sofrerão o juízo de Deus. Para que eu e você não estejamos lá recebendo esse juízo, Ele vem e trata com a gente antes. É por isso que agora, nesse tempo de Covid, crise econômica, nós, igrejas, estamos sofrendo tanta tribulação, tanto fogo de provação, tanto conserto de Deus, tanta correção de Deus. Eu, particularmente, estou sendo corrigido intensamente. O sofrimento que está envolvendo a nós, em especial nós, IBCL, está me corrigindo em vários aspectos, em vários aspectos. Em vários aspectos. E eu estou feliz e alegre, porque eu sei que isso é a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia diz, o juízo de Deus começa pela igreja. Antes de Deus julgar o mundo, Ele vem cá e corrige a gente. Porque se Ele não corrigir a gente, o mundo vai dizer, mas os crentes também falavam mentira. Os crentes também caluniavam e difamavam. Os crentes também eram maldizentes. Por que o Senhor está castigando só a gente? Por que o Senhor não castiga eles também? Deus não pode ouvir um argumento desse, porque esse é um argumento legítimo, e Deus é justo juiz e vai ter que concordar. Por isso Deus vem e corrige eu e você antes, corrige eu e você nos nossos comportamentos errados, nos nossos caminhos maus, vem primeiro com a gente. O mundo não está recebendo esse juízo ainda. O Covid não é o juízo de Deus ainda. Que isso? Leia a Bíblia de Apocalipse 4, Apocalipse 19, que você vai ver o que é o juízo de Deus. Leia lá. 60% da humanidade vai morrer. 60% da humanidade vai morrer. Veja quantas pessoas o Covid matou. Aliás, junta todas as doenças e vê quanto matou. Vê se dá 60% da humanidade. 60% das pessoas que poderiam viver muitos anos vão morrer. Por
vários cataclismas e pestes e guerras, que está descrito do capítulo 4 ao capítulo 19 de Apocalipse, que é o tempo do fim, a grande tribulação. Mas nós, igreja, às vezes falamos assim: por que nós estamos sofrendo tanto? Por que esse fogo intenso de provação está entre nós? Por que nós estamos sendo tão duramente disciplinados? Porque Deus nos ama, nós somos filhos. Antes de você corrigir o filho do vizinho, você corrige o seu filho. Aliás, você nem vai corrigir o filho do vizinho, né? Talvez você vai chamar o conselho tutelar para ele, ou vai até fazer um processo judicial, ou até chamar a polícia. Mas você não vai chamar o conselho tutelar para o seu filho, ou a polícia para o seu filho, ou fazer um processo judicial contra o seu filho. Você vai disciplinar ele. Com vara. Porque você ama. Você ama. Você não admite seu filho ir para o inferno. Então você trata, a mesma coisa é Deus conosco, Ele está nos tratando. O que nós devemos fazer? Aceitar a disciplina. Mesmo que ela seja dura, mas ela sara, ela corrige. O que você deve fazer? A Bíblia diz em Efésios, né? Nem vou abrir a minha Bíblia aqui, capítulo 5 de Efésios. Diz assim o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Dissolução é discórdia, briga, palavras mal faladas, indisposições. Paulo está falando assim: o Espírito Santo, bebida alcoólica sempre vai trazer problema. Sempre. Sempre vai trazer problema. Não é solução, ela é problema, ela cria mais problema. Então ele fala: não fique embriagado com vinho, não fique buscando na bebida alcoólica a leveza, a força. Não faça isso. Antes, em vez de fazer isso, fique embriagado do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, lá em Efésios capítulo 5, no original grego está: fique bêbado do Espírito Santo. Em vez de ficar bêbado da cerveja, do vinho, da pinga, do uísque, de não sei mais o que, da cocaína, do crack, da maconha, em vez de ficar bêbado dessas coisas, fique bêbado do Espírito Santo. E a Bíblia ensina como você bebe, encharca-se, embriaga-se do Espírito Santo, falando entre vós, veja a língua, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração o Senhor, dando sempre graças a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Outra coisa de língua. Duas coisas que aqui a Bíblia está dizendo que enche você do Espírito Santo, e eu também. Louvar a Deus, bendizer a Deus, cantar para Deus louvores. Por isso que os nossos cultos sempre têm louvor, para nos ajudar a começar o culto nos enchendo do Espírito Santo. Depois, agradeça. Para de murmurar, para de reclamar, para de criticar. Porque no fundo, tudo isso, murmuração, reclamação e crítica, é egoísmo. Você quer que as coisas sejam do seu jeito. Você é um egoísta. Você só pensa em você. Você não busca os interesses de Cristo, você busca os seus interesses. Não vai dar certo. Quando você agradece, você reconhece que Deus está te ajudando, que está te abençoando, que coloca pessoas para te ajudar. Duas etapas para ser cheio do Espírito Santo. E a terceira etapa, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Só tem um jeito da gente se sujeitar uns aos outros. É quando a gente está na igreja e se sujeita uns aos ministérios dos outros, dentro da estrutura de autoridade que Deus colocou. Faça culto na sua casa, com sua família. Chame seus filhos, leia a Bíblia, peça para ele ler, conta uma história bacana, converse com a sua esposa sobre a Bíblia, leia um salmo juntos, orem juntos. Faça culto na sua casa, aproveite esse tempo ainda, e mesmo depois, quando liberar totalmente, continua fazendo culto. É difícil fazer um culto pleno, é difícil. Mas existe um ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você não consegue fazer um ótimo culto e não faz culto nenhum, porque você gostaria que fosse um culto que todo mundo participasse, que seus filhos orassem, que a sua esposa orasse, comentasse o texto, você também falasse e todo mundo aprendesse. Você quer um ótimo culto doméstico, você não consegue, então você fala: eu não vou fazer nenhum. Não, o ótimo é inimigo do bom. Você não consegue fazer um ótimo culto, tenha paciência, começa a fazer apenas um bom culto.
Com o tempo vai ficar ótimo. Como é que você começa fazendo um bom culto doméstico? Chame seu filho, seu marido. Seu marido não quer vir, fica só com seu filho. Ele está com pressa. Filho, vem cá, eu vou ler um salmo com você só. Por favor, filho, vem cá, tenha paciência comigo. Só um salmo, tá? Aí ele tá bom, mãe. Ou pai. Lê o salmo com ele. Tá bom, filho, pode brincar. Já foi um culto doméstico. Vem cá, filho, eu vou orar com você. Você está indo? Vem cá, eu vou orar com você. Não, mãe, eu estou com pressa. Vem cá, eu vou orar com você. Não, pai, eu estou com pressa. Vem cá, eu vou orar com você. Mesma coisa para cônjuge. Vai lá e faz uma oração. Pode ir agora. Comece pequeno. Isso vai criando a cultura e com o tempo você se tornará aí uma família que estão vivendo em torno da palavra de Deus, em torno da oração, se enchendo do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero orar com você nesse momento, por mim também, por nós. Vamos orar juntos? Pai Santo, Pai Nosso, quem é suficiente para estas coisas? Obrigado pela Tua palavra que o Senhor a envia e nos cura. Obrigado pela Tua palavra que nos corrige, nos exorta, nos aponta o caminho certo. E nós agora, começando por mim, Senhor, nos rendemos à Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Ela pode nos ferir, mas leais são as feridas do amigo. E não existe amigo maior do que a palavra de Deus, porque o próprio Espírito de Cristo está aqui. E nós recebemos essas feridas, essas cortadas que a Bíblia nos deu agora, porque nós sabemos que vai ser extirpado de nós as coisas ruins. Quando nós nos rendemos à Tua palavra e obedecemos à Tua palavra, pedimos perdão pelas maledicências que fizemos, calúnias, difamações e mentiras que espalhamos. Pedimos perdão, reconhecemos o nosso pecado e o nosso erro. Recebemos o perdão que há no sangue de Jesus agora e a purificação de toda iniquidade, conforme a Tua promessa. Todo aquele que confessa seu pecado a Deus, Deus perdoa, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Recebemos a graça do perdão que só há no Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos. Ajuda-nos na nossa fraqueza de fé. Completa a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Assim nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. E que, irmão e irmã, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a profunda, meiga e doce consolação do Espírito Santo seja contigo com a tua casa todos os dias do restante dessa semana. Deus te abençoe. Tchau.